Hoje em dia, quase todo mundo tem um celular ou uma conta em rede social digital. Quanto mais o mundo se conecta pela internet, mais dados são gerados. E com isso, surgem novas perspectivas de análise e de resolução de problemas cotidianos. Você já parou para pensar como isso é feito? É o que vamos conhecer agora. As principais etapas do processo de solução de problemas com ciência de dados. Para resolver um problema, seguimos 5 etapas principais: entender o problema, obter e preparar os dados, explorar os dados, modelar o problema e tomar decisões. Para entender melhor cada uma delas, vamos acompanhar a resolução de um problema na prática. Amanda é gerente do Hospital São José. Em janeiro, ela recebeu um recurso para promover ações de prevenção do diabetes durante o ano. Ela poderia criar folhetos e campanhas de prevenção, mas queria propor um projeto mais eficaz para diminuir novos casos da doença. Em uma reunião com as equipes do hospital, identificou-se a necessidade de gerar mais ações preventivas focadas em pessoas que estão prestes a desenvolver a doença. Como era inviável envolver todos os pacientes, eles perceberam que seria necessário identificar aqueles com mais chances de apresentar esse quadro. Para Paulo, responsável pelo setor de endocrinologia, este era um trabalho para Marta, a cientista de dados do hospital. Nos últimos 6 meses, ela tinha auxiliado várias equipes a tomarem decisões acertadas analisando dados. No dia seguinte, ele já foi procurar ajuda. Marta explicou que parecia ser possível identificar um grupo de pacientes mais propensos a desenvolver diabetes. Ela poderia utilizar os cadastros do SUS e do Sistema de Informações do hospital, mas precisaria de ajuda de Paulo para entender melhor quais fatores estavam relacionados ao desenvolvimento da doença. Como uma boa cientista de dados, Marta teve uma boa conversa com Paulo. Fez todas as perguntas necessárias para entender bem o problema e definir os objetivos da diretoria do hospital. Marta colocou a mão na massa logo em seguida. Ela reuniu os cadastros dos pacientes nas bases do SUS e do Sistema de Informações do hospital. Para selecionar aqueles que teriam mais chances de desenvolver diabetes, ela considerou os dados que representavam algum fator de risco. Ela também encontrou na base de dados do hospital um campo que dizia se um paciente era diabético ou não. Essa informação é essencial para separar um paciente diabético de um não diabético. Depois de reunir tudo o que precisava, ela iniciou a parte mais demorada do processo, a limpeza dos dados. Olha alguns erros que foram encontrados: homens grávidos, exames de glicose com taxa 0 e pessoas com idade maior que 200 anos. Também tinham pacientes que já haviam falecido. Para que essas falhas de cadastro não comprometessem a qualidade da análise, foram utilizadas várias técnicas para remover os dados inconsistentes e os valores faltantes ou duplicados. Em seguida, Marta iniciou a transformação dos dados. Eles foram reorganizados em uma estrutura mais adequada para responder às questões de interesse. Durante esse processo, os pacientes foram divididos em 4 faixas etárias de acordo com estudos anteriores da doença. Todas as pessoas com menos de 40 anos foram colocadas no grupo jovens, por exemplo. Agora que os dados estão preparados, Marta pôde analisar as melhores formas de uso. Ela começou observando como fatores de risco apareciam no grupo de pacientes diabéticos em comparação com os outros grupos que poderiam desenvolver o mesmo quadro. Nesse processo, precisou fazer vários testes utilizando técnicas diferentes para escolher as informações mais relevantes na identificação de quem poderá desenvolver a doença, que em ciência de dados chamamos de variáveis. Ela gerou gráficos, por exemplo, com a distribuição dos pacientes
de acordo com o índice de massa corporal e com o histórico familiar de diabetes. Ela também checou o número de consultas e exames realizados pelos pacientes nos últimos anos e identificou que as informações anteriores sobre pressão arterial e taxa de glicose ajudavam muito a descobrir quem tem maiores chances de desenvolver diabetes no futuro. Após identificar que as variáveis mais adequadas são idade, IMC, histórico familiar, pressão arterial e taxa de glicose, Marta começou a fase de modelagem do problema. Isso significa que ela precisou escolher uma técnica de aprendizado de máquina capaz de aprender a distinguir diabéticos de não diabéticos. Esses modelos aprendem encontrando padrões de forma automática a partir do conjunto de dados que Marta selecionou. Ela pode modelar o problema para que os padrões gerem respostas sim ou não, ou apresentem a probabilidade da pessoa desenvolver a doença. Para escolher a melhor opção, foi necessário realizar testes com uma parte dos dados para selecionar o modelo que apresenta a maior precisão. Um modelo baseado em árvore de decisão apontou a taxa de glicose como a informação mais relevante para prever o diabetes, por exemplo. O modelo de regressão logística também apontou essa informação como relevante, e as taxas de acerto de ambos os modelos em dados conhecidos foi muito parecida. No final, Marta escolheu o modelo de árvore de decisão por ser mais fácil de ler pelo médico, ou seja, mais interpretável. Após gerar o modelo, chegou a hora de tomar as decisões do que deve ser feito com base nos padrões encontrados. Marta se reuniu com Paulo para avaliar os resultados encontrados e selecionar o conjunto de pacientes com chance mais alta de desenvolver diabetes no futuro. Eles aproveitaram a separação por idade para facilitar a comunicação com cada tipo de público. No outro dia, a dupla se reuniu com Amanda, a equipe médica e a gerente de comunicação do hospital para iniciarem o planejamento das ações. Eles programaram uma semana de prevenção ao diabetes em que os pacientes da lista foram convidados a fazer uma bateria de exames e a participar de palestras. Como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. E parece que esse cuidado gerou bons resultados no Hospital São José. Esse tipo de ação desenvolvida com a ajuda da ciência de dados se tornou anual. Com o tempo, o acompanhamento dos dados revelou que houve uma queda do desenvolvimento de diabetes entre os pacientes. Isso sem contar a economia de recursos de internação gerada para o hospital e para o Estado, o que acaba beneficiando também o cidadão.